Já estamos a live. Já estamos aí live. Coentidão aqui. A dica do costume é partilhar isso para a malta começar a entrar. Talento à internet, Marco. Opa, vocês já deviam estar aí a falar, eu ainda estava com os números. Ainda estava a ver os números. Eu hoje mudei de sítio na sala a ver se a internet melhora. Por acaso pensei que tinhas mudado de casa. Não, por acaso não. Não mudei de casa. Ficou o dinheiro do ano. Ficou o dinheiro do ano. Eu realmente, eu estava a achar estranho de onde é que estava a ir o dinheiro do 11. Pois, diz que ninguém fala. Pois, uma pessoa quer pode ser um tema. Uma pessoa quer ter a Eleven Sports e a Sport TV em casa. Uma pessoa quer ter a Eleven Sports e a Sport TV em casa e o 11 não se chega à frente, porque assim, não dá condições de trabalho para podermos aqui. E é verdade, Marco, eu acho que o futuro é esse. Se nós continuarmos a crescer, temos que arranjar um patrocinador para ter a Sport TV e a Eleven Sports. Acho que se alguém quiser investir... Se alguém quiser investir, nós com certeza absoluta ficamos muito contentes. Podemos também ficar com o lugar cativo Podemos também pedir um lugar cativo nos camarotes dos estádios. Ter um camarote só nosso. Camarote era bem. Acho que aquilo agora está vazio, não vai para lá ninguém, podemos ir nós. Com amendoins, marisco, essas coisas todas. Meus senhores, eu vou para os fritos. Fritos e doces. Mas já reparaste que já é a segunda vez ou a terceira que nós começamos o 11 com comida. Falamos francesinho, alguma vez tem francesinhas. É verdade. Pois é. Isto é assim. Como é que um gajo não há de engordar? A gente gosta, não é? Como é que um gajo não há de engordar? Somos todos rapazes bem compostos. Toca a partilhar aí a live, a ver se o pessoal se junta aí a nós. Se não se juntar, nós continuamos na mesma, porque nós estamos aqui para nos divertirmos e conversar de futebol. Estamos com um grande rival, o Pinto da Costa, agora que eu estou a ver, está a dar uma entrevista no Porto Canal. Pronto, então então esse é o problema. Mas pronto, seguimos o nosso caminho, vamos em frente, vamos falar do futebol, aquilo que nos apaixona e que nós vimos sempre aqui fazer e nos juntamos nesta fase da história do mundo e que tem sido uma grande ajuda para nós, não é? Para a gente ter um bocadinho da rotina e as terças-feiras têm valido a pena. E eu espero também que valha a pena ir pelo vosso lado. Acompanhem-nos, sigam o 11 e vamos lá mais uma live. Siga caminho. Boa noite a toda a gente. Hoje quero começar o achómetro com uma notícia que não é de hoje. Ela não, quer dizer, desculpa, ela é de hoje, mas não é agora da noite, é logo da parte da hora do almoço, que é com os convocados da seleção portuguesa. O Mr. Fernando Santos anunciou os jogadores que vão fazer agora os jogos para a qualificação para o Mundial. Eu não sei se vocês viram os convocados, se quiserem eu posso dizer aqui rapidamente os nomes, mas... Força, estás à vontade. Não há assim grandes novidades na convocatória. Simplesmente entrou o Nuno Mendes e o Palhinha, que acho que era mais do que expectável estes jogadores entrarem na convocatória. Mas eu vou-vos passar a dizer, que assim toda a gente fica atento. O quarto central guarda-redes do Duarte, não é? Desculpa. Eu já vou dizer. É isso. Guarda-redes, António Lopes, Rui Patrício, Rui Silva, do Granada. Tenho muita expectativa sobre este guarda-redes. Os defesas, Cédric Soares, João Cancelo, Domingos Duarte, José Fonte, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. Os médios, Danilo, João Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches e Sérgio Oliveira. Os avançados, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix, Pedro Neto e Rafa Silva. São estes os convocados para os jogos contra o Azerbaijão no dia 24 de março. Vamos depois visitar a Sérvia no dia 27 de março e depois visitamos o Luxemburgo no dia 30 de março. O que é que vos parece esta convocatória? Só pegar aqui numa coisa que eu acho engraçada. Nós vamos jogar, se não me engano, para a classificação do Mundial sem ter jogado sequer o europeu. Portanto, nós continuamos a ser os campeões europeus em título. Não, Bruno, é curioso.
vamos ficar na história que somos o campeões durante 5 anos, pelo menos. O Covid foi nosso amigo. Ganhar novamente o europeu. Mas foi. Eu acho que nós merecemos uma taça diferente daquela que todos os outros têm, não é? 5 anos que o europeu não é para qualquer um. Toma Grécia, toma Grécia. A Espanha não conseguiu 2 europeus seguidos. Diz? A Espanha A Espanha foi, mas não foi com o Covid. Nós é com o Covid, é diferente. Nós é 5 anos. 5 anos o mesmo campeão. A Espanha renovou o título. Nós é uma vez campeão durante 5 anos. Nunca ninguém teve 5 anos. A Espanha teve 8. Ou seja, 4 mais 4. 5 anos nunca teve ninguém. Foi. É bem visto. Não estragues a piada, pá. Não, mas o Bruno tem razão, tem toda a razão. E vamos já fazer a qualificação para o Mundial e ainda nem sequer jogamos o Europeu. Os 3 primeiros jogos parecem jogos fáceis. A Sérvia é sempre aquele jogo que depende muito do que a Sérvia deixe fazer. Eles têm sempre eles têm excelentes jogadores, mas dificilmente conseguem montar ali uma equipa. Mas, meus senhores, o que eu queria era focar para já nos nomes. Deixa-me só fazer este reparo. Parece-me brutal a equipa portuguesa e as outras seleções vão fazer 3 jogos no espaço de 9 dias. É uma coisa para uma época já tão preenchida. Vão jogar 3 em 3 dias e com deslocações, porque os 2 jogos são fora. Parece-me muito exigente. E por acaso até é interessante. Desculpa, eu vou dizer só rápido. É interessante porque no nosso caso, acho que nem são jogos de maior dificuldade, não é? Mas com certeza que haverá alguns embates mais complicados e 3 jogos em 9 dias para uma seleção que está, a equipa está junta de longe a longe, faz muita diferença. Mais viagens e tudo, é isso mesmo. Mas como diz o outro, também ganham muito dinheiro, mas é para alguma coisa. Mas pronto. Estou a brincar. Mas, meus senhores, eu quero que vocês comentem um bocadinho os nomes, o que é que vos parece, surpresa, não surpresa, principalmente a inclusão do menino Nuno Mendes. É isso que eu ia começar. E o Palhinha. Força, Bruno. Eu ia começar por aí, pelo Palhinha e Nuno Mendes. Acho que são as 2 grandes surpresas. Acho que é muito merecido para aquilo que os 2 estão a fazer neste campeonato. Eu acho que o Guerreiro, o Rafael Guerreiro vai ter que se pôr a pau, porque o Nuno Mendes tem estado muito bem. Pode não ser titular já, mas provavelmente será um jogador que vai roer os calcanhares ao Rafael Guerreiro. Em relação ao Palhinha, também é de salutar as boas exibições que tem feito este ano e é uma boa solução sempre para o número 6, seja para o lugar de Danilo, seja para o Rubén Neves. É sempre um jogador que também pode dar o seu contributo, pode não ser já titular, ok, isso admito, mas pode ser um jogador importante para dar o seu contributo até durante um jogo, por exemplo, contra a Sérvia. Sim, era isso que eu ia te perguntar, porque tu usaste a expressão uma boa solução, não é? Mas achas que ele não pode ser a solução principal, substituir ser o titular? Eu acho que neste momento o Palhinha tem essa capacidade. Eu não digo que não. Qualquer um dos médicos. Eu não digo que não, mas eu também sou um bocadinho conservador. Ou seja, quando temos uma base de trabalho e essa base está a funcionar, eu se fosse treinador, eu não mexia muito nessa base. Podia dar uma pista dela aqui ou ali, mas não mexia muito ali. Acabava por trabalhar com a base que tinha. Sim. Ou seja, ia pegar neste momento no Palhinha e, por exemplo, sei lá, num jogo contra a Sérvia, se o jogo estivesse mais apertado, ou até, por exemplo, num jogo com o Luxemburgo, que estivéssemos a dar uma goleada e metia-o a 25 minutos do fim, para ele... É preciso ele ambientar-se também o que é um ambiente de seleção, não é? Isto não é chegar a uma equipa, dificilmente chega-se a uma equipa, chegou, viu e venceu. Portanto, aqui tem que haver uma adaptação por parte do jogador. Portanto, eu acho que o Palhinha não será já titular, não é pela capacidade dele, mas é por a estrutura que está montada. Portanto, o Palhinha vai ter que se adaptar à estrutura, há esse tempo de adaptação. Portanto, acho que o Palhinha será uma boa solução para entrar. Eu percebo o que tu queres dizer, mas também Portugal, o primeiro jogo é com o Azerbaijão em casa. Tipo, eu acho que havia bem espaço para o Nuno Mendes e para o Palhinha. Mais ou menos. Sim, está bem, pronto, mas é o Azerbaijão, pronto, com todo o respeito pelo Azerbaijão,
Acho que era um bom jogo para lançar o Palhinho e o Nuno Mendes, porque, na minha opinião, neste momento eles têm lugar. Mas, e tu, Marco, o que é que te parece estes convocados? O que é que achaste? Normal? Parece-me, tendo em conta a forma dos jogadores, parece-me ser a escolha mais forte da seleção. Por acaso, haveria sempre ali a dúvida sobre o quarto central, porque acho que também o Pedro Mendes, do Montpellier, também poderia ser uma opção válida. Continuamos a ver que é uma posição que talvez seja da que surge com mais dúvidas. Ali o jogar a central, a dupla, quem será o futuro, quem irá no futuro fazer dupla com o Rubem Dias. Parece-me ser aí uma posição que poderá surgir aí mais dúvidas. O Pepe é um grande jogador, mas não vai durar sempre, não é? Sim. Ele está numa forma espetacular. Sim, neste fim de semana, no jogo com os Juventus, mostrou que tem mais capacidade para jogar na seleção ainda. Mas pronto, estará aqui no final do ciclo. O José Fonte já não é o titular e também estará no final do ciclo, não é? Que está com 37 ou 38 anos. Portanto, são logo dois centrais que já estão em final de carreira e Portugal precisa de precaver. Temos a questão de Diogo Queiroz, é um jogador que agora no Famalicão não foi titular e tem sido intermitente. O Diogo Leite também não se consegue afirmar no Porto. Temos a questão agora do Gonçalo Inácio, que conquistou agora a titularidade, poderá ser uma solução para esse lado. Mas de resto, há o regresso. Eu não tenho a certeza se na última convocatória o André Silva já estava. Ele foi convocado. Mas pelo menos. Eu creio que sim, mas não atendo isso. Mas deixa-me fazer uma pergunta. Deixa-me fazer uma pergunta ainda sobre a defesa. O Sérgio Pinto está aqui a levantar a questão. No caso do Manafá, achas que o Manafá tinha lugar nesta convocatória, por exemplo? Eu estou a ver a convocatória e tens ali o Cédric Soares e o João Cancelo. Acho que vocês concordam comigo que o João Cancelo está à frente da qualidade. Mas o Manafá não mereceria aí uma oportunidade? Eu acho que não, no jogo com os Juventus e mesmo agora com o Passos de Ferreira, foi dos jogadores com mais dificuldades no Porto, terá sido dos jogadores que teve, individualmente, terá sido dos jogadores que teve a exibição menos conseguida, e parece-me ser um jogador com muitos problemas, tanto a atacar como a depois a defender. E não acho que tenha qualidade para a seleção portuguesa. Acho que não temos aqui um Nelson Semedo, por exemplo, que poderia estar aqui, que parece estar à frente. Não temos aqui um Ricardo Pereira, que também é muito fazer direito. Marquinho, deixa-me só, desculpa interromper, em relação ao Nelson Semedo, ele tem sido muito criticado em Inglaterra. As exibições não têm corrido muito bem, portanto ele parece-me estar em grande forma. Ele foi considerado até um flop pelos aqueles prémios. Dos flops nas contratações da Inglaterra. Aqui a questão é que ele também está a jogar num sistema diferente, com 3 centrais. Não sei se isso também é verdade. O poderá também estar a prejudicar. Ele já no Barcelona não teve uma vida também muito fácil. Também foi um dos jogadores algo de mais críticas. Mas, por exemplo, o Ricardo Pereira parece-me ser um jogador que teve quase um ano parado e por causa disso ainda não estará no melhor momento de forma. Mas que estará. E mesmo o Nelson Semedo, por muito criticado que seja, parece-me estar acima do melhor Manafá. E esta convocatória do Fernando Santos, obviamente que é para estes 3 jogos. Eu tenho algumas dúvidas em relação a alguns jogadores que estão nesta convocatória e que depois cheguem ao europeu. Mas, Ricardo, a tua opinião sobre a convocatória do Mr. Fernando Santos? Eu reparei que ele não chamou o teu nome, pá. Não sei o que é que se passou, mas... Estranhamente. O gajo deve estar em Amarante a descansar, deve estar a tomar o seu café tranquilo, não vou chatear muito. Mas à parte disso, por acaso estavas a dizer que esta convocatória não seria vinculativa, mas há aqui um ponto importante, que é esta aqui é a última convocatória
antes do europeu. Estás aí com o feedback. Está aqui a dar aqui algum problema. Como eu estava a dizer, esta aqui é a última convocatória antes do europeu. E nesse sentido era importante a equipa também perceber, ou pelo menos o selecionador sentir a equipa e ver como é que a coisa corria. Pronto, à parte disto, eu concordo com tudo o que foi dito e há aqui outro ponto importante, que é da mesma forma que o Nelson Semedo está a ter mais dificuldades no Wolverhampton para se afirmar, ou pronto, para conseguir exibições sólidas. Também há que ter em conta que o Nuno Mendes não é um jogador, ou não é um jogador que tem trabalhado no 4-4-2, não é? Ou no 4-3-3. É um jogador que tem trabalhado como ala, e isso aí pode fazer. É assim, eu estou a dizer isto, mas isto aqui também acaba por se aplicar pelo menos ao Rafael Guerreiro. Se bem que ele terá a tal experiência de seleção. Sim, tem experiência de seleção. Fala que não tem o Nuno Mendes. Mas de resto, eu acho que é uma convocatória à imagem do que o Fernando Santos nos tem habituado. É na mesma linha. Eu concordo aqui com o que o nosso amigo Carlos Barbosa diz, que o Ricardo Pereira em boa forma. Eu não sei se ele será mais do que titular, porque o João Cancelo tem qualidade, mas sim, acho que o Ricardo Pereira e o João Cancelo são os donos ali da posição. Salta-me a minha à vista, não sei a vocês, mas salta-me a minha à vista a não inclusão do William Carvalho, do Ruben Semedo, por exemplo, o central que vinha a ser chamado nas últimas convocatórias, e daí eu dizer que acho que esta convocatória não será a convocatória para o europeu. Eu acho que o Fernando Santos quer ver algumas posições. Força, Marco, força. Mas o que eu ia dizer, pelo menos sobre o William Carvalho, ele tem tido muitas dificuldades também em ser titular no Betis. Ele tem quase começado todos os jogos no banco. Sim, mas por outro lado, o André Gomes tem feito uma grande época no Everton e ao médio, se calhar, o mais parecido com ele seria o João Moutinho, mas não com a mesma intensidade que tem o André Gomes. E mesmo o André Gomes não é chamado, por isso... Sim, eu acho que o azar do André Gomes... O azar do André Gomes e do William sinceramente, na minha opinião, chama-se Palhinha. Porque, aliás, quem acompanha a progressão do Palhinha no Braga desde o ano passado, vê que o Palhinha ia chegar a este patamar e até patamares mais altos, na minha opinião. E eu acho que esse é um dos maiores azares que o Palhinha, o William e o André Gomes têm neste momento. Mais uma perguntinha para vocês. Força, Marco, força. Não, só ia dizer, que vai-se jogar agora o Euro Sub-21 e acho que o Nuno Mendes ter sido convocado nesta altura para a seleção A vai impedi-lo de disputar o Euro Sub-21. Eu acho que era um jogador que fazia todo o sentido de disputar este Euro, que seria a defesa esquerda titular, e que ter sido convocado para a seleção A nesta altura, não sei. O Jorge já tinha dado a entender que o Nuno Mendes ia para a seleção principal. Eu vou ser sincero, é a minha opinião, e vocês sabem o que eu penso, por exemplo, o Rafael Guerreiro. Eu acho que se o Nuno Mendes, nestes 3 jogos, principalmente, mostrar muita qualidade, ou mostrar qualidade, e depois, até ao europeu, continuar com esta... acho que o miúdo é titular indiscutível. Porque, como continuo a dizer, que não temos grande qualidade a defesa esquerda. Só se no caso, como o Carlos Barbosa estava a dizer, o defesa direito ser o Ricardo Pereira e o João Cancelo para o lado esquerdo. Mas, na minha opinião, acho que o Nuno Mendes é mais do que titular. Pelo que temos visto. Mas, meus meninos, vocês colocavam algum jogador aqui e acham que falta assim algum jogador importante ou é isto? Eu acho que os jogadores neste momento é a melhor forma. Eu queria dar destaque também ao André Silva, é mais que justo. Acho que é um jogador que deveria ser titular nestes jogos e ter essa oportunidade. Ele está numa excelente forma, tem marcado muitos golos no campeonato alemão e pode ser muitas vezes aquilo que nós queixamos no futebol português, que nunca temos um ponta de lança, não é? Falta-nos sempre um ponta de lança. Eu acho que o André Silva já passou por uma fase que não foi muito agradável para a vida dele, depois de sair do Porto, andou ali um bocadinho no deserto, mas agora parece que engatou, portanto eu acho que pode ser a oportunidade do André Silva se fixar definitivamente na seleção e com golos. Esperemos nós que seja este o jogador que nos traga muitos golos para a seleção nacional.
Sim, e ele qualidade tem. Aliás, os números dele na seleção de golos são muito interessantes. Força de cara. Sim, isso. Eu acho que o Fernando Santos neste momento tem ali uma boa dor de cabeça na parte da frente, em especial na parte da frente, porque no meio campo eu acredito que ele vá trabalhar na linha do que já tem feito. Dificilmente vamos ver um Palhinha a titular, acho eu. Dificilmente vamos ver o Renato a titular também, acho eu. Não sei, eventualmente os jogos serem de um nível de dificuldade um pouco mais baixo do que tem acontecido, isso possa não acontecer, mas acho que vai ser isso. E depois há outra coisa sobre a seleção. A questão do Nuno Mendes. Desculpa estar a interromper outra vez. Só para completar a questão do Nuno Mendes, isto aqui eu acho. Eu ouvi uma vez uma linha dizer isto e concordei a 100%. Que é, eu acho que quando os jogadores atingem um determinado nível, quando estão a disputar os campeonatos séniores, quando estão nas primeiras equipas, quando já são opções regulares na seleção A, não faz muito sentido puxá-los para a seleção sub-21 para ganhar europeus. Eu sei que isto aqui pode ser um bocado discutível, porque nós queremos ver a equipa portuguesa ganhar sempre, mas acho que acaba por desvirtuar um pouco aquilo que é o próprio campeonato e o conceito do próprio campeonato. Isto é quase como as equipas B, não é? Para a equipa B estar na última jornada com a hipótese de ganhar o campeonato, que se vai meter lá Drogba, John Terry, não sei o quê. Mas para uma coisa, Portugal, mas eu de certa forma concordo contigo. Por exemplo, não acho que faça muito sentido o Trincão, depois de ter sido N vezes ter sido convocado agora para o Euro Sub-21, porque, sinceramente, vejo que um jogador não vá, se calhar, provavelmente com a mesma motivação. Agora, aqui a questão de Nuno Mendes é a estreia dele na seleção A, percebe? Acho que a estreia dele poderia ser adiada para a próxima convocatória. Marco, mas a ideia do Fernando Santos deve ser esta. O Fernando Santos, como todos nós vemos, a seleção portuguesa tem uma lacuna do lado esquerdo. A solução para o Rafael Guerreiro é o Mário Rui. Com todo o respeito do Mário Rui não é um grande jogador. Não é? Sim, mas ele quer ver. Jogos não era suficiente? Para quê? Para ver se o Nuno Mendes... lá está, mas eu acho que o Nuno Mendes, porque o Rui Jorge deu a entender isso, eu acho que o Nuno Mendes é o jogador que vai ao europeu. Ele e o Cristiano Ronaldo. Pelo que o Rui Jorge deu a entender. Estás a perceber? Porque na conferência de imprensa dele ele deu a entender isso. Agora, se é ou não é, vamos ver. Mas eu não me quero prender muito mais ao assunto da seleção, mas o que é Marco? Eu posso avançar aqui um dado interessante. Porque, força, eu não sabia, mas portanto vai-se disputar pelos vistos agora o Europeu de Sub-21. Começa a 25 de março. E aqui a questão é que o Sporting tem o Max Moyano, que é o guarda-redes expoente, mas pronto, tem o Daniel Bragança e tem o Pedro Gonçalves e o Tiago Tomás convocados para a seleção de Sub-21. Portanto, pelo menos Portugal vai jogar até dia 31 de março o Europeu, que é para determinar a fase de grupos, mas eu acho que Portugal tem seleção aqui suficiente para poder conseguir o apuramento e ficar nos 2 primeiros lugares do grupo. E isto poderá ser vocês não acham que poderá ser um golpe duro para o Sporting? Uma vez que a próxima jornada do campeonato, tirando esta que se joga agora a 21, a próxima jornada é dia 3/4. Se Portugal passar a fase de grupos, o Sporting não vai poder contar, principalmente com o Pedro Gonçalves e com o Tiago Tomás. Mas a fase de grupos é jogada apenas em junho, pá. A fase de grupos? Sim. A fase eliminar, desculpa. A fase de grupos é agora. Ok. Aquelas fitas do calendário. Eu fui verificar isso porque eu estava com essa ideia. A fase final, ou a fase eliminar do europeu é feita posteriormente, começa a 31 de maio. E acho que ambas as datas são datas FIFA, por isso as equipas são obrigadas a dispensar os jogadores para a representação das claves. Sinceramente acho ridículo, mas pronto. Sim. Muito bem, meus senhores. Isso é outro assunto. Vamos avançar, porque senão depois não dá tempo para nada e eu é que fico aqui com o relógio na mão, que tenho que estar a controlar o tempo.
E eu ainda quero falar um bocadinho da suspensão ao Ruben Amorim e do caso Palhinha, porque são 2 assuntos que acho que são interessantes para trazermos, que estão a levantar aí o Sulema. Por isso, fiquem por aí, que vai ser interessante. Vamos já só uma vista de olhos aí pela Liga NOS, que teve a sua 23ª jornada. Alguns resultados de surpresa, eu quero destacar, vou destacar um que achei incrível, o Vitória perder em casa por 2-4 contra o Gil, é um dos resultados de surpresa, mas eu vou deixar os comentários para a jornada para vocês. Vou começar ali por nosso grande amigo Bruno. Bruno, o que é que tu queres destacar assim rapidamente assim na Liga Portuguesa? Olha, rapidamente, então, para irmos então a outros temas, a vitória do Gil, como tu referiste, foi uma surpresa para toda a gente, vencer em casa do europeu Vitória de Guimarães, o europeu que supostamente o Vitória irá à Liga Europa. Mas também a vitória do Marítimo, que estava em último lugar no derby insular, em casa do Nacional da Madeira, também acabou por ser uma meia surpresa, digamos assim. A vitória do Belenenses em Faro, sinceramente pensei que o Farense ia conseguir levar de vencido este Belenenses, mas este Belenenses acaba por ser uma equipa um osso duro de roer e conseguiu vencer em Faro. É uma equipa bastante matreira. E a vitória do Santa Clara em casa com o Portimonense, em que cada vez mais destaca o Santa Clara e já está apenas a 4 pontos da equipa do Vitória de Guimarães. Sim. Portanto, são os meus destaques da Liga NOS desta semana, são para estas 4 vitórias destas 4 equipas. Muito bem, Marco, no topo da classificação houve alteração, o Futebol Clube do Porto reassumiu o segundo lugar, depois de receber e vencer o Passos Ferreira, e o Sporting Clube de Braga, se calhar de forma um pouco surpreendente, até porque o Famalicão não está numa fase muito boa, empata 2-2 em Famalicão. Há aquela frase mítica que o impacto do Braga com o Famalicão é só surpreendente para quem não viu. Não, porque realmente o Famalicão pareceu completamente transformado. Acho que grande história do Vieira, pá. Exatamente. E consegue um impacto, pá, que é justo frente ao Braga. Numa fase em que se calhar seria de esperar que o Braga, tendo em conta que já não tem a Liga Europa, pudesse até aqui começar a ser mais consistente nos resultados. Tem logo aqui um impacto, mas que também realmente é que o Tom Famalicão, pá, tem uma equipa de jogadores com muito valor. Tem o Diogo Figueiras, tem o Ruben Vinagre, também está a mostrar que é um lateral excelente. Tem o Gustavo Assunção, tem o Pepe Rodrigues, tem o Gil Dias, que o ano passado teve na Liga. Pá, tem aqui o Kraev, como tu disseste, mesmo o Guedes. Tem aqui várias opções, são opções de qualidade. Portanto, aquilo que surpreende este Famalicão é estar a lutar por não descer. Não me parece que seja propriamente por falta de qualidade, apesar de muitos destes jogadores terem só chegado em dezembro, como a questão do Ruben Vinagre, o PP, o Ivo Rodrigues, mas qualidade a esta equipa não falta. E acho que terem escolhido o Ivo Rodrigues. O Vieira agora para treinar, pá, acho que tem tudo para ser uma boa aposta. E se calhar o Famalicão era uma daquelas equipas que eu não via grande luz ao fundo do túnel para eles, principalmente com o Silas, mas agora com o Vieira acho que tem boas possibilidades de manutenção e de ainda criar aqui, podem engatar e complicar mesmo a vida para as equipas. Eu penso que agora só falta o Porto. O que é engraçado, Marco, o que é engraçado é que lá na parte de baixo da tabela que nós temos falado, aquilo, uma equipa ganha este fim de semana, perde na outra, aquilo é tudo tão perto que é impressionante seguir. Está muito interessante, porque o Marítimo, que estava em último, já está em 14º, o Farense estava em 14º, está em 18º. Vai ser muito interessante de seguir a última parte da tabela. São 3 pontos que separam o 13º do 18º. Portanto, quer dizer, o 13º perde, o 18º ganha, passa, trocam de lugar. Ricardo,
partir bem um bocadinho do meio da tabela. O Benfica venceu o Boa Vista, e lá está, o Boa Vista que estava a vir em fase de recuperação, e apanha o Benfica e perde o jogo e fica. Está a falhar agora a luz, deve ser comigo. Ok, já estamos de volta. Fala. Pá, eu posso começar por dizer que o facto do Boa Vista começar praticamente o jogo com uma expulsão do Shidozi acabou por determinar aquilo que ia ser o jogo, não é? Um jogo de sentido único, em que o Boa Vista consegue criar perigo 2 vezes na resposta da segunda parte e no final da outra vez da segunda parte, mas de resto foi um jogo de sentido único. O Benfica acho que venceu justamente, mas também não passou assim por grandes sobressaltos. Portanto, foi essencialmente isto. Se calhar o maior destaque é capaz de ser mesmo o Seferovic, que tem estado em boa forma. Marcou 2 golos, não é? E não marca o terceiro, porque o golo é anulado. Portanto, eu acho que é principalmente isto o destaque do jogo. Agora, em termos de equipa, eu se calhar vou repetir um bocado em relação à semana passada, mas claramente que com o Lucas Veríssimo a equipa tem-se mostrado mais equilibrada, se bem que foi um jogo para jogar praticamente o tempo todo contra 10, não é? Mas a equipa tem-se mostrado bastante equilibrada. E também vou destacar a titularidade do Diogo Gonçalves, que está a conseguir cimentar o lugar dele no 11, e se calhar para o ano o Benfica vai conseguir começar a época com o lateral inteiro, não é? Lateral direito, neste caso. Fora aí. Vamos a ver. Deixa-me só dar uma nota do Porto. Força, Marca, uma nota do Porto que eu ia só dizer. O Porto era talvez dos 4 da frente, era aquele que tinha o jogo talvez mais complicado, contra o Passos Ferreira, que está a fazer um excelente campeonato, e tinha tudo para correr mal, porque vinha de 120 minutos muito exigentes, e que o Sérgio Conceição não teve grande espaço de manobra para trocar grandes posições para o jogo para o Passos Ferreira, e acabou por conseguir vencer o Passos Ferreira. Penso que venceu bem, mais até por aquilo que o Porto não deixou o Passos Ferreira criar ofensivamente. O Passos Ferreira tem 2 remates à baliza, se não me engano. Criou muito pouco, muito mérito nesse aspecto do Porto, e que acaba por ganhar graças a duas figuras que também já tinham sido importantes na terça-feira, que foi o Pepe e o Sérgio Oliveira, e que estão em grande forma, e que o Porto teve um jogo, não deslumbrou, mas conseguiu ser bastante competente. Curiosamente, o Pepe, que tem 38 anos, não é? E Sérgio Oliveira, que está numa série de jogos completamente infernal para aquilo que é o trabalho dele no meio campo, não é? E é impressionante. Eu nem sei como é que o gajo ainda corre, sinceramente. Mas marcou e 5 estrelas. Eu, em relação ao Pep, continuo a dizer a mesma coisa. O gajo tinha lugar em qualquer equipa do top 5 da Europa, sem dúvida nenhuma. Porque nós vamos analisar e dificilmente vês lá alguém. Para terminar esta conversa dos clubes, para irmos lá para estes assuntos um bocado mais cabeludos, Maltinha, aquele gol do Lamela, aquilo é qualquer coisa, hein? É grande coisa. Como é que é possível? O Tottenham... Lindo. Opa, a cena mais esquisita é que eu acho que sempre tento fazer aquele tropeço. É a cena mais esquisita. O gajo faz aquilo com uma facilidade, pá, é surreal. É espetacular, fantástico. Eu vou ser sincero, eu estava a ver o jogo e ele faz o golo e o comentador diz que golaço, não sei o quê. E eu digo, poxa, é uma bola bem metida, mas não é um grande golo, porque eu não tinha visto a Rabona e não tinha visto a top. Quando eu vejo Vocês viram a reação do Reguilon? Sim, o gajo estava maluco, o gajo estava assim. O gajo estava maluco. Eu prometo no nosso próximo jogo, aí a uma sexta-feira, quando regressarmos, que eu vou tentar fazer igual. Vou tentar. Meus senhores, vamos avançar no nosso 11 e vamos entrar nos casos cabeludos do futebol português. Hoje queremos falar um bocadinho disto. Não é muito a nossa área e com certeza não temos o conhecimento
que se calhar deveríamos ter para falar sobre isto. Acho que nós estamos aqui para comentar, e comentar também não é fácil, por isso nós vamos dar a nossa opinião o mais independente possível e dentro daquilo que nós conhecemos e sabemos das leis e do que os jornalistas nos fazem chegar. Vamos começar pelo Ruben Amorim. A notícia já é da semana passada, é verdade, na semana passada não tivemos tempo para falar sobre isto. O Ruben Amorim que arrisca uma suspensão de 1 a 6 anos por ter sido inscrito como... Não é inscrito como treinador, que ele não foi inscrito como treinador, mas como ele não tinha o curso e não tinha o que era necessário para ser inscrito, arrisca então uma suspensão de 1 a 6 anos. Marco, o que é que te apetece dizer sobre isto? Eu sei que tu tens aí uma opinião bem formada sobre isto, até um pouco revoltada. O que é que te apetece dizer sobre isto? Não, pá, aquilo que me apetece dizer sobre isto é que o Silas esteve na mesma situação que o Ruben Amorim. Só que o Silas não durou meio ano, então não houve queixas do Silas. Ou se as houve, pelo menos não chegaram a vir cá para fora. O Ruben Amorim, parece que o sucesso fez incomodar e fez com que esta queixa chegasse até ao Sporting. É claramente a sensação que dá, mesmo que não seja esse o intuito, ou que isto não seja totalmente verdade. Parece que o sucesso que tu tens depois vai depender vai fazer com que tu tenhas mais ou menos inimigos no mundo do futebol. E parece-me injusto que aqui o único visado seja o Ruben Amorim. Quer dizer, antes do Ruben Amorim no Sporting teve o Silas, o Ruben Amorim antes de estar no Sporting teve no Sporting de Braga. Parece-me que houve mais do que tempo suficiente para quem gera o futebol alertar para esta situação, fazerem alguma coisa relativamente a ela. Eu penso que aquilo que está nos estatutos, acho que, ou nas leis da Liga, acho que é claro, não é? Que o treinador tem que ter um certo nível para poder treinar numa equipe. A partir do momento, porque aquilo que me choca é que a comunicação social, os órgãos, mesmo os próprios clubes, ninguém negou que isto era uma coisa encapuçada, que era ou seja, o Ruben Amorim era visto como treinador adjunto oficialmente, mas, ou seja, nos papéis era inscrito como tal, mas que oficialmente era ele o treinador. Toda a gente referia-se a ele como o treinador do Sporting de Braga, como o treinador do Sporting, e toda a gente compactuou com isto. E agora é que vem. Eu lembro-me que havia uma queixa de 1 ano, a queixa foi apresentada em março de 2020 e apenas chega agora em março de 2021. É incrível, quem é que demora 1 ano a processar isto? Ainda por cima quando tiveste. William Carvalho é capaz de dizer isso. Ainda por cima, tiveste 3 meses em que, sensivelmente, acho que foi 3 meses, que não tiveste futebol. Opa, não deu para resolver os pendentes. Não, a caixa de pendentes era assim tão grande que não deu durante esses 3 meses. Se calhar não interessou, Marco. É que se calhar não interessou. Mas parece que tiveram a ver que o Ruben Amorim ia incomodar muito para depois dizerem assim, este já começa aqui, já está a ter muito sucesso. Vamos cortar-lhe as pernas. Mas deixa-me lançar uma carta para a mesa que acho que é interessante e que pouca gente falou sobre isto. Porque também há informação e depois há contra-informação, não é? E o Sporting também veio e está tudo contra nós, não sei o que mais. O que é certo é que tinha acontecido o mesmo ao Ruben Amorim quando ele estava a treinar o Casa Pia. O Casa Pia chegou a ser até punido. Eu estou aqui a ver a notícia, porque eu vim preparado. O Casa Pia apanhou mesmo uma multa, o Ruben Amorim uma suspensão de 3 meses, multa de 2.600 euros, o Casa Pia perdeu pontos e depois o TAD, retirou o castigo, mas o que eu quero dizer com isto? Pode deitar por terra um bocadinho a teoria da conspiração de que agora o Ruben Amorim está a ter sucesso, não sei o que mais. Ele já no Casa Pia tinha acontecido isto. Mas força, Bruno. Posso? Ok, é assim. Eu percebo, nós também estamos aqui para criar também um bocadinho estas teorias de conspiração, isso é verdade. Agora pensem comigo. Tivemos o Silas, e agora eu também vim aqui preparado, tivemos Marco Silva, Nuno Espírito Santo, Paulo Fonseca, Pedro Emanuel, Sérgio Conceição.
todos estes treinadores tiveram a treinar na Primeira Liga sem poderem estar como treinadores principais. Eu pergunto, o Sapinto não encontrei estes. Eu quero dizer, estes treinadores, e hoje treinadores de sucesso, alguns deles, tiveram a Primeira Liga a treinar sem o curso de treinador. Porquê é que só acontece isto agora ao Ruben Amorim? É a pergunta que eu deixo no ar. Não parece, vamos ter aqui a tal teoria da conspiração, não parece que há uma força por trás a tentar pressionar de maneira a que destabilizem o Sporting? Até me deixa outra coisa, Bruno, que é o seguinte, que é isto, por aquilo que eu percebo em termos das leis da Liga, acho que é claro esta questão do nível de treinador. É mesmo necessário alguém ter que fazer uma queixa de um treinador para que a Liga ou os órgãos que são competentes tivessem que investigar isto? É preciso alguém fazer. É uma coisa assim. Todos nós sabíamos. Não era uma coisa encapuçada, não era uma coisa que estivesse a ser bem disfarçada. Todos nós sabíamos. Foi preciso mesmo alguém fazer uma queixa do treinador do Sporting para alguém fazer alguma coisa. Não era assim tão lógico. Claro que é. Eu percebo o que tu queres dizer, Marco, eu percebo o que tu queres dizer e tens toda a razão. No entanto, eu volto atrás. Quando foi o Casa Pia, não houve esta soleima toda à volta. Se ele estando no Braga, será que tinha a mesma soleima que tem por estar agora no Sporting? Estás a perceber? Ele já esteve no Braga, não é? Pois, tem sempre os dois lá. Depois é outro pormenor. Espera aí, Marco, depois há outro pormenor que é este. Nós costumamos bater na Liga porque a Liga não toma decisões e permite estas coisas. No caso destes treinadores todos que o Bruno falou, permitiu-se eles fazerem isso. A minha opinião é esta. Eu acho errado um treinador sequer que não tem formação, não tem o diploma, chama-nos o que quiser. Sabemos que o diploma não é garantia de que é um bom profissional. Mas se não tem o diploma, não tem o que é preciso para estar no banco, eu acho que a Liga nem devia permitir estar no banco. Porque esta regra de que tu podes fintar o sistema, acho ridículo. Mas se nós criticamos a Liga, que a Liga não toma atitudes, eles se calhar começaram agora a tomar atitudes. Calhou, se calhar foi ser com o Ruben Amorim, não sei, estou a dizer. Ricardo, eu não te ouvi sobre este assunto. Espera aí, Marquinhos, deixa o Ricardo falar, que ainda não ouvimos o Ricardo sobre este assunto. Ele está ali a ponderar. Deixa o homem ver o que é que ele quer dizer sobre isto. Pois, a questão é bastante dúbia. Eu por um lado, entendo a ideia do que estavas a falar, das coisas estarem certificadas e de tentar cingir-se aquilo que está correto e tudo mais. Mas o problema é este, é que cheira tudo muito mal. É estranho, não sei. Se calhar o mais sensato é proceder como os árbitros são treinados a fazer. Não há um erro que vai justificar outro erro, não é? Não há aqui compensações ao nível de erros. Se calhar o que faz sentido mesmo é tomar-se uma atitude, mais tarde ou mais cedo. Claro que quanto mais tarde for, mais esquisito será, mas sim, acho que não se deve deixar de tomar a atitude. Agora, o problema aqui está no seguinte, repara, neste momento o Ruben Amorim está certificado. Então, isto é tudo estúpido, não é? E isto é que chateia. Porque a questão mesmo é essa, isto é que chateia, repara. A acusação é de fraude, não é? Está-se a dizer que se foi contornado o sistema e tudo mais, mas isto aqui fazer sentido fazer isto pela garantia de qualidade da Liga, não fazer isto aqui para acusar alguém de fraude quando neste momento está tudo bem, entendes? Porque para mim o ridículo está nisto. Para mim é esse o ponto neste momento, porque que estava errado eles contornarem a lei, está errado hoje e está errado há não sei quantos anos atrás, quando foi o Sapinto dirigente do Sporting, entendes? Agora, só neste momento, ainda por cima, depois de já estar tudo direitinho, é que a coisa avança, isso é que fica muito mal à Liga, percebes? Porque parece que não se pode defender o interesse, deixa-me só sumarizar assim, não se pode defender o superior interesse da qualidade da Liga. Estás aqui a querer só entalar os gajos. Estás a ver? É o ridículo é isto. Porquê que parece?
Mas porquê é que a gente parte do princípio que a Liga está a querer entalar os gajos? A Liga pode estar a querer fazer as coisas diferentes. Eu não estou a defender a Liga, atenção. Mas eu entendo. Eu vou-te explicar porque é que eu acho isto. Eu acho isto pelo primeiro ponto de defesa que eu apontei, que é, de facto, neste momento o gajo está certificado, estás a ver? Sim, é isto. Mas a questão e se fosse a ser correto, então investigava todos os outros casos. Todos os outros que prevaricaram e que é como... Pronto, é isso que eu defendo. É exatamente o que o Marco disse agora, é o que eu defendo. Então porquê é que não vai ser que não vão lembrar os casos todos? Mas que vais defender o Sapinho? Já vi. Então não é igual ao Ruben Amorim. Olha, podem suspender pelos bichos de 6 Conceição. Não é igual ao Ruben Amorim. Não passou pela mesma situação. O que aqui faria sentido era a Liga disputar acusações de fraude contra toda a gente que já fez essa brincadeira. É assim. Percebes? É isto que eu estou a criticar. Porque é exatamente isto que parece. Tu estás a querer entalar os gajos. Tu, neste momento, tu não queres garantir a qualidade, seriedade, que ninguém se aleja, porque ter a certificação de nível 4 da UEFA é isto que garante. O gajo percebe princípios de treino, ele sabe que não podemos pôr a malta aqui a carregar 500 kg de pedras, que isso é estúpido, os gajos não se alejam. Então, este tipo de merdas que vai garantir a certificação de nível 4. Não vai garantir mais coisa nenhuma. A qualidade, já vimos que não garante nada. Não é? Deixa-me fazer uma pergunta. Neste momento, o que faz sentido é, se estou a acusar o gajo de fraude, acuso toda a gente para trás. Entendes? É isto que eu vou criticar. Porquê que o Ruben Amorim não é acusado também na UEFA? Porque ele também esteve no banco quando, tanto no Braga não tenho a certeza, mas principalmente com o Sporting ele esteve no banco. Porquê que na UEFA ele... No Braga também. No Braga também. Porquê que ele... Eu estou mesmo a perguntar, eu não faço a mínima ideia. Se calhar alguma norma na UEFA... Não, provavelmente a queixa não foi apresentada... Porque a queixa não foi apresentada na UEFA, além de que acho que na UEFA ele nem sequer podia dar as conferências de imprensa. Ou seja, ele basicamente... Nem ele... Pois, não, ele conferências de imprensa. Não podia dar as flash interviews porque é dentro do relevado. Isso é ridículo, meu. Não pode ir à conferência de imprensa e não pode... Isso é ridículo, meu. Só mesmo no futebol português. Não, isto não faz sentido. Olha, posso dar a minha opinião, Marco? Desculpa só interromper que eu calmo já. Na minha opinião, definia-se um timing, ok? Como nas leis. É um timing. A partir de X momento vai passar a ser assim, ok? Ou há retroativos e limpa-se tudo o que está para trás, todos os treinadores que tiveram este problema, ou se não é retroativos, é a partir daquele momento dali para a frente. Isto é o que tem que, na minha opinião, é isto que devia acontecer. Mas não, o Ricardo disse bem, o que parece é que andam a caçar as bruxas, mas é só algumas bruxas, que é as bruxas onde há interesse. É o que parece. Se eles definirem bem as regras, e o que eu estou a dizer, ou há retroativos e vai tudo a direito, ou não há retroativos, ok, até aqui perdoa-se tudo, daqui para a frente, meus senhores, vai ser rigoroso, toda a gente vai ter que cumprir, ou então vai haver esta desconfiança no futebol português. Portanto, está na hora destes senhores começarem a pensar se querem efetivamente criar as leis e porem que não haja decisões dúbias no futebol português, em que ponham os adeptos desconfiados. Está na hora, meu, está na hora. Isto tem que partir da Liga. Acho que dizia o outro, está na hora da Liga ir embora. Não, mas há aqui outra coisa importante que é, neste momento parece que a Liga não é um órgão capaz de regular aqui a coisa, não é? Eles estão a trabalhar em reação. Olha, hoje, deixa eu ver, o vento está para ali, é para ali que vamos, estás a perceber? É isto? Não, é pior. Sabes o que é que dá a sensação, Ricardo? Sabes o que é que dá a sensação? É que eles veem o pessoal cometer irregularidades, a prevaricar, e parece que estão assim, que ninguém repare, senão nós vamos ter que fazer processos administrativos, que ninguém repare. Este é o problema. Ou ao contrário, não é? Eles veem o gajo chega lá, olha que o gajo está a prevaricar, deixa estar que vai chover dinheiro, deixa estar. Porque atenção, nós podemos chegar aqui a um caso muito grave, eu para mim acho muito grave, que é a Liga levar esta queixa até ao fim e aplicar uma sanção ao Ruben Amorim. Para mim,
ficando só por isto, seria extremamente injusto para o Ruben Amorim. Porque sim. Não é o único caso conhecido, e sendo eu o único a levar algum tipo de sanção, eu acho que seria de uma injustiça muito grande. E aquilo que o Bruno disse, para mim é o que faz mais sentido, é dizer assim, a Liga teria que ter a capacidade e a honra de dizer assim, nós fomos parte culpada destas irregularidades todas que existiram, não forçámos com que fossem cumpridos os regulamentos, e assumimos a culpa. A partir de hoje, mais ninguém, vamos garantir que este critério é cumprido e que não vamos nas histórias de que ele é inscrito como treinador adjunto e que não sei o quê. Não. Era uma coisa mesmo levada eu acho que a sério. Marco, eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que a Liga tem que definir que ou não é preciso ter os canudos para ser treinador, ou tens que ter mesmo, não há cá formas de fintar. Só que lá está, é aquilo que eu sempre digo, e nós já conversamos sobre isto há muito tempo, antes de sonharmos com o 11. A partir do momento que a Liga é feita pelos clubes, tendo à cabeça Porto, Benfica e Sport, eles fazem as leis da Liga que eles querem e que nos dá jeito. É o problema. Quantas pessoas entenderem? Por isso é que eu falei que isto parece haver algum complô por trás para destabilizar o Sporting. É isso que eu acho muito mal. É o que parece dar a entender. E continuamos a, em vez de vender, aproveitar, porque o Ruben Amorim, meus senhores, até o momento, está a demonstrar ser um excelente treinador, e em vez de nós aproveitarmos e vendermos a imagem do Ruben Amorim lá para fora como mais um treinador, como a Liga Portuguesa de Futebol ser um viveiro de treinadores neste momento, não que está a crescer muito. Uma vez disse uma analogia muito engraçada, que era os portugueses parecem os caranguejos dentro do balde, não é? E quando um caranguejo está a sair para o balde do outro olho, anda cá, puxa para baixo, já vais fugir. Não é uma boa analogia. É uma boa analogia. E parece muito assim, em vez de aproveitarmos o Ruben Amorim e todos os outros, não, andamos nisso. Meus senhores, vamos para mais um caso daqueles cabeludos, aqueles também que... Vamos lá ver como é. Neste houve mais ou menos unanimidade, não é? Parece que está todo do lado do Mister. Agora no do caso Palhinha. Isto, não sei se é Palhinha ou se este caso também não vai virar a Palhona. Perdoem-me a expressão. Está um caso... Começo eu a dar-lhe. Bruno, tu estás com vontade. Entra já com a Não, olha... Analisando bem, vamos lá ver, vamos repartir isto. Analisando bem o lance, é verdade que o Palhinha não merecia amarelo. Ponto. Ok? Estamos a analisar o lance. Ponto. É verdade. Agora vamos olhar o que é que vai acontecer com isto. E eu faço uma questão. Todos os clubes, em todas as faltas que acham que não seja amarelo, vermelho, por aí fora, vão recorrer ao TAD? O que é que vai acontecer aqui para a frente? O Famalicão podia bem recorrer do penalti de ontem e ganhava o jogo, 2-1. Por exemplo, o que é que vai acontecer daqui para a frente? Isto havia um precedente. E é a curiosidade que eu tenho, como é que eles vão conseguir encerrar este precedente? Abriu-se aqui um precedente que, não sei como é que se vai resolver. Todas as faltas vão ao TAD? Como é que isto vai ser? É isso. Mas não estou a dizer que o Palhinha não merecesse o amarelo. Já disse que naquele lance não mereceu o amarelo. Agora, o problema não é esse. É que há muitos jogos e muitos lances que não mereciam amarelos. Não é? Mas sabes qual é, como é que vamos resolver isto? Qual é a diferença? Mas sabes qual é a diferença do lance do Palhinha para todos os outros lances? É que o TAD, ele sustenta-se na tese de que o Fábio Veríssimo, não sei se é o Fábio Veríssimo ou se era o árbitro, certo. que ele reconheceu o erro. Ele reconheceu o erro, o amarelo era errado, não sei o quê. Mas quer dizer, nós muitas vezes dizemos aqui que acho que os árbitros deviam de ter uma expressividade nos seus jogos e poder dizer, olha, eu errei aqui e ali porque foi isto, assim, porque se calhar ajudava um pouco a transparência do futebol. Mas quer dizer, e por que não... Disseste uma coisa muito interessante. E por que não, por exemplo, nós conseguirmos ter o áudio dos árbitros durante os jogos? Não, Bruno, é melhor não, porque se tivermos o áudio, o TAD é que vai começar a decidir jogos. Vai ser o TAD. Estás a perceber? Porque o TAD depois diz assim, os gajos erraram aqui, disseram isto, reconheceram, não sei o quê, vamos anular. Eu acho que, eu não sei se o Marco
o que é que o Marco e o Ricardo entendem sobre isto, mas o que me parece claramente o que está por base disto é que, quer dizer, o árbitro toma uma decisão, reconhece o erro, ok, tranquilo, e quer dizer, e o TAD decide que eles é que decidem que ele não tem amarelo e não sei o quê. Marco, o que é que tu pensas sobre isto? Pá? Eu sinceramente, eu acho que isto passava aqui um bocadinho por uma reformulação da arbitragem, antes de mais. Porque eu acho que... Mas o problema era... Marco, desculpa te interromper, eu pedi a tua opinião, já te estou a matar. Mas o problema é a arbitragem aqui? Não, eu acho que... Eu acho que aqui, neste caso, eu acho que existe um órgão que regula os árbitros em Portugal. E eu acho que, nestes casos, e vamos dar, por exemplo, também outro exemplo, no nosso entendimento, acho que aqui estamos os quatro de acordo que o Luís Dias, no jogo contra o Braga, é mau expulso. Lá está. É verdade, é isso. Também igual. Não fazia sentido esta expulsão ser corrigida pelo órgão que regula a arbitragem. Dizerem logo mas ias corrigir isso com pontos, com jogos extra, golos? Não. Anular simplesmente a suspensão do Luís Dias. Ele foi mal expulso. Claro que durante o jogo não há nada a fazer e o resultado, independentemente de ele ter sido influenciado ou não por essa expulsão, isso não há nada. Simplesmente há uma má expulsão, é um erro do árbitro, um erro que todos nós cometemos e não é essa a questão em causa, é que simplesmente chega-se ao final, analisa-se o lance e diz que o árbitro esteve mal, analisou ou teve uma incorreta interpretação da lei, ou não nos parece que ele aqui realmente merecesse o vermelho. Ele, em vez de levar um jogo de suspensão como levou, não levava. Que o amarelo do Palhinha, por causa do amarelo do Palhinha, significar ele não poder estar presente no próximo jogo e levar uma suspensão. A análise da arbitragem, mas eu acho que isto devia ser uma coisa proativa da comissão de arbitragem. Acho que devia serem eles, eu devia fazer parte das funções deles. É supervisionar os árbitros, é supervisionar aquilo que é feito pelos árbitros em campo. E eles dizerem assim, Sim. Marco, tu lembras-te dos processos dos sumaríssimos? Os sumaríssimos eram um pouco isso. Os sumaríssimos eram um pouco isso. O que é que acontecia aos sumaríssimos, ao Helder? Mas os sumaríssimos há uma coisa que eu não entendia, que era o jogador levar o vermelho neste jogo, depois havia o sumaríssimo nunca era resolvido a tempo da próxima jornada, então aquela suspensão ficava ali num limbo temporal até que alguém dissesse alguma coisa, e se calhar o jogador só daqui a 3 ou 4 jornadas é que eles diziam assim, não, realmente o jogador foi bem expulso, ou bem aquele amarelo, vai agora cumprir o jogo. Claro, Marco, mas é por isso. Exato, ainda podias recorrer, era só para a próxima época que ele ia estar a cumprir o jogo. Mas é por isso que eu não concordo. Tem que ser célebre. Marco, eu não concordo com essa tua visão de que tens que fazer uma avaliação ao trabalho do árbitro e anular cartões vermelhos e amarelos. Eu não concordo com isso. Tu tens que preparar um árbitro para um jogo de futebol. O árbitro tem que estar bem preparado para tomar as decisões. Depois vais avaliar. Espera aí. Depois tu avalias se ele toma boas decisões ou não, recebe uma pontuação. Quer dizer, então o que é que o árbitro está lá a fazer? Vai dar um cartão vermelho ao jogador, depois, não, o árbitro enganou-se, vamos tirar... Mas ele também é prejudicado, claro. Acho que o árbitro também é prejudicado na nota. E ainda por cima, se for uma questão de... Então isso já não chega. Vais prejudicá-lo 2 vezes. É não prejudicar o clube ainda mais. Porque o clube o clube é prejudicado 2 vezes. Por exemplo, o Porto foi prejudicado 2 vezes. Ficou sem o Luís Dias durante o jogo e ainda ficou sem o Luís Dias no jogo seguinte. Também foi prejudicado 2 vezes. Okay. Sei lá, tu por exemplo, Marco, faz um relatório. Faz um relatório. Se ele tiver um erro e se alguém detectar o erro, depois simplesmente foi outra pessoa a detectar o erro no teu relatório e não vais corrigir. Ou melhor... Mas como é que tu depois, imagina... Marco, mas imagina isto. Imagina este caso. Tu estás a falar nos casos de vermelhos e dos amarelos. É o que estamos para já a discutir. Estás a falar de prejudicar o clube. Quer dizer, o árbitro assinala uma grande penalidade. Mais uma vez, por exemplo, a grande penalidade ontem do Braga. Não sei se vocês concordam comigo, aquilo, eu já vi 20 vezes a imagem e não entendo onde é que haja toque sequer.
O que já viste aquela em que eles estão a focar o sniper que está em cima do telhado do prédio, que dá um tiro no Ricardo Horta? Por isso é que ele cai, pá. Sim, mas e como é que eles vão decidir esta injustiça? Como é que vão decidir esta injustiça? Mas aqui a questão é que essa injustiça... Vou mandar um jogador de volta para o final. Não é essa a questão, Helder. Aqui a questão é que depois, nos jogos seguintes, o clube não é duplamente prejudicado. No caso de uma expulsão, o clube é prejudicado naquele jogo e é prejudicado nos jogos seguintes. Ou menos, já que podes corrigir alguma coisa, corriges para o jogo seguinte. Marco, mas tu queres falar de justiça... Marco, mas tu queres colocar, não sei se concordas comigo, mas tu queres colocar uma fatia de justiça nesta injustiça que parece as decisões, tu não podes decidir que aqui é justo ou ali é injusto. Assinalar uma grande penalidade de forma errada é tão injusto como o jogador ficar suspenso no jogo a seguir. Mas a questão é que o jogador também é expulso no jogo. A equipa é errado, já está a acontecer aí uma injustiça. Agora, acontece numa segunda injustiça, é ele ficar suspenso no jogo seguinte. Não é? Mas, senhores, a minha opinião neste caso, que é o caso Palhinha, o que eu acho realmente ridículo é tu teres o Tribunal Arbitral do Desporto, que devia servir para muitas outras coisas, não é? Que devia servir para problemas de violência, para muitas outras coisas, está a fazer o papel de um árbitro. Sabes? Eu acho isto ridículo, mas mesmo ridículo. Agora a Federação Portuguesa vai recorrer e é como o Bruno diz, como é que se vai resolver isto? Quer dizer, entretanto, o Palhinha, que não tem culpa nenhuma nisto... Sabes o que é que eu acho engraçado? É que os tribunais demoram tanto tempo a tomar uma decisão e neste caso tomaram tão rápido. Vocês já viram se os tribunais conseguissem todos tomar decisões assim tão rápidas nos outros casos, como a justiça em Portugal funcionava muito melhor. Era muito mais sério. E nós estamos a falar de um quinto amarelo que só tem peso porque no jogo a seguir era o jogo com o Benfica. Estás a perceber? Porque se fosse um jogo com o Rio Ave, com todo o respeito, não ia ter esse peso. Eu lembro-me há uns anos atrás, também uma situação parecida, não sei se o Bruno se recorda, com o Lietzen, em Setúbal, em que o Lietzen tinha o quarto amarelo, ia jogar com o Benfica na jornada a seguir, o Lietzen manda uma bola fora do relvado. Não foi com o Setúbal, foi que, se não me engano, com o Vitória de Guimarães, 3 jornadas do fim, antes do Sporting ir ao Estado da Luz, no jogo em que o Luizão marca um golo quase a acabar e o Benfica é campeão com o Trapatónio. Ok, não vou teimar contigo, tu tens melhor memória do que eu para isso. Eu iria dizer que era o Setúbal, que ele manda um estouro. Também deu um problema do Catano. Eu só acho isto. Como é que é possível um tribunal decidir um lance de arbitragem num jogo de futebol? Eu sinceramente eu acho que isto é cómico. É cómico e só mesmo em Portugal é que estas coisas acontecem. Se alguém tiver provas e conseguir encontrar na internet acontecer algo parecido nas outras ligas europeias, mandem que a gente no 11 aceita. Meus senhores, já vamos com 1h05 de programa. Vamos ver como é que isto do Fábio Palhinha, força do João Palhinha vai terminar, porque eu arrisco dizer como é que vai terminar. Vai ter o Sporting, vai ter os 10 pontos de vantagem a acabar o campeonato e depois eles decidem que o Sporting tem 3 e fica arrumado e o Sporting é campeão. Salientar que o Palhinha não tem culpa nenhuma, porque está a fazer o papel dele. Remate final, vamos lá, Bruno, o remate final. Helder, só antes do remate final, deixa-me só dizer que já confirmei, foi o jogo contra o Vitória de Guimarães, o Sporting ganhou 1-0 com um gol de Rodrigo Telho e o Liadson levou o amarelo aos 92. Ok, Bruno, muito bem. Bom, olha, eu sabia que era um Vitória. É verdade, é um Vitória. Saudades de Rodrigo Telho, que jogador. É verdade. Olha, o meu remate final esta semana é de forma positiva, é o Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora que resolveu doar bens alimentares e produtos de higiene a uma iniciativa que chama Futebol para a Vida. Esta iniciativa é liderada por um jogador do Real Massamá, que no fundo o que faz, tenta angariar o máximo possível de alimentos e artigos de higiene para entregar a jogadores que estão em dificuldades económicas, jogadores do Campeonato de Portugal.
E então o Estrela da Amadora resolveu juntar-se a esta iniciativa e conseguiu angariar bastantes alimentos e produtos de higiene e, portanto, é de salutar já por si a iniciativa de angariar estes produtos para ajudar os jogadores do Campeonato de Portugal, que não é fácil, muitos deles, os salários não são assim tão altos e muitos deles nem sequer têm segundo emprego e com estas dificuldades que os clubes estão a passar ainda pior. Portanto, estas iniciativas, e é uma frase muito engraçada que este jogador do Real Massamá diz, que é, apesar de sermos adversários durante 90 minutos, neste caso o Estrela da Amadora com o Real Massamá, portanto, isto é o exemplo daquilo que nós queremos para o futebol, que é, somos adversários sim, mas neste momento toda a gente precisa, então toda a gente resolve partilhar um bocadinho de si. Portanto, esta iniciativa do Estrela da Amadora é aquilo que nós gostamos no futebol, é muito mais que futebol. É muito mais que futebol. É ver o jogo no relevado dos 90 minutos e depois comer bifanas e beber cerveja cá fora, todos juntos a cantar. É isso mesmo. É beleza do futebol. Final. Vai para o Rodrigo Pinho, que depois de um período em que esteve fora das opções, penso que também teve Covid, depois teve lesão, coincidiu com aquele período em que parece que ele penso que está confirmado, não é? No Benfica na próxima época, mas não era aposta com o treinador anterior e agora foi lançado. Marcou 2 golos, deu a reviravolta ao marcador e dá agora uma nova esperança que é o Marítimo ainda poder lutar pela permanência e que realmente é um jogador que é a principal figura ali do Marítimo. Sim senhor, e o Marítimo bem precisa de uma ajuda para escapar ali dos lugares de fundo, que não está fácil. O Marítimo arrasta ano para ano a luta para descer, um clube que estamos habituados a lutar pela Europa. Ricardo, tu remate, vamos lá. Esse remate. O remate final, um livro de 7 metros de handball, ou seja, é marcado com a mão e é um golaço. Portugal ganhou à França na última ronda de apuramento para os Jogos Olímpicos e vai estar em Tóquio 2020, que acontece em 2021. E acho que nós já tínhamos dado o devido destaque no 11, devido se calhar não, mas já tínhamos dado destaque e acho que era a melhor homenagem para o Alfredo Quintana, provavelmente o nosso eterno 11, nosso eterno 1 na seleção portuguesa e no Porto. Queremos que fosse este o nosso último remate final. Ricardo, se me permites, eu achei piada duas coisas. Primeiro, o relato. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir o relato dos últimos segundos do jogo. É qualquer coisa de formidável. Parece que até arrepia. Não sei, estou a tua cara, acho que ainda não ouviste. Eu ouvi em inglês, eu ouvi, mas foi em inglês. Ouvi em português. Está espetacular. E a segunda situação é... Eu, por acaso, estava a falar com a minha esposa aqui em casa. Há coisas que uma pessoa não tem explicação. É que o jogador que marcou o golo, Rui Silva, não é? O golo que nos deu o apuramento, é o jogador que tem tatuado no braço o Alfredo Quintana. E foi com esse braço que ele rematou. Portanto, eu sei que muitas vezes um gajo diz que não acredita em bruxas, mas há coisas que realmente uma pessoa fica um bocadinho pensativo como é que é possível acontecer daquela maneira, não é? O desporto tem este lado romântico assim, não é? Eu estou-me a lembrar da final do Euro 2016, o remate do Éder, muito parecido com os remates que o Eusébio fazia, né? Não, foi o que o pessoal também... A borboleta que pousou na cara de Ronaldo era o Eusébio. Tá bem, mas isso aí, aquilo nem era uma borboleta, era uma traça daquelas... Uma traça, exato. Sim, não, mas o fato está devido, sem sombra de dúvidas, à seleção de handball. O que mais me entusiasma nisto tudo é que a seleção de handball está a crescer muito e eu estou com muita expectativa de ver o desporto em si, o handball, a evoluir ainda mais. Porque já se vê muitos miúdos para fazer handball e parece que quase que agora todos os miúdos jogam handball, isso é muito bom. E era impensável ver o Portugal a discutir jogos com a Croácia e com a França, como tem discutido. Eu não sei que eu não estou... Marco, eu não estou muito a par do handball, mas o Benfica, o Porto e o Sport é que são os profissionais, não? O resto o ABC talvez também. Ou seja, o ABC sempre. É uma modalidade que não é. Não é totalmente profissional. Na maioria dos clubes.
Estávamos a falar daquelas curiosidades de futebol e o Francisco Amorim tem razão. O Costinha que marcou o golo. Eu não sei se o Sérgio Oliveira fez de propósito, acho que não, porque ele não teria pensado, mas o festejo e tudo é parecido com o do Costinha quando o Porto eliminou o Manchester United. E há um livro também muito engraçado, também está uma curiosidade. Pá, são aquelas coisas. Há muitas curiosidades no futebol. Por acaso. Eu adorei um comentário no domingo do comentador da Sport TV, só para terminar o 11. Quando o Lamela faz aquele golaço, aquele golaço fantástico, o comentador da Sport TV diz assim: podem estudar a tática, podem estudar a estratégia, podem falar de psicologia no desporto, podem dizer tudo o que quiser, mas ninguém consegue controlar esta parte do futebol, que é o verdadeiro futebol, que é aquilo que nos apaixona, é que estes movimentos, estas coisas que acontecem que ninguém tem controle sobre aquilo. Tu podes treinar muito, mas tens um avançado potente, ele faz uma coisa magnífica, que é o que nos apaixona no futebol. Muito bem, malta. Está feito o 11. Já são 1h10, pá. Eu não sei o que é que vocês acham, mas isto passa rápido à brava. Não sei, meu gajo vai ter que começar a fazer isto todos os dias. Maltinho, foi um prazer estar com vocês. Quem esteve desse lado, muito obrigado pela vossa presença. Partilhem o 11. Pá, protejam-se. Já estamos a começar a desconfinar, pá, mas façam um favor, sejam espertos, pá, para não voltarmos ao passado, sejam espertos, vamos continuar a comportar-nos, a ter juízo na cabeça, aproveitem para ir ao barbeiro, as meninas aproveitem para ir à manicure, eu ao barbeiro não vou, mas maltinha, aquele abraço, partilhem, acompanhem o 11, estamos juntos. Ricardo, tua deixa, pá. Em relação à deixa, estive a pensar no assunto, pá, nós aqui não temos chininho, meu. Não interessa, mas agora é isso. Mas em todo caso, pá, malta, carreguem no sininho, apertem-no com força, partilhem, deixem gosto, meu, façam o que quiserem. Eu estou a imaginar que há pessoas que há não há um ano à procura do sino. Pois é. Opa, eu acho que vou tentar isso, pá, por hoje. Marcos, pelo menos um gajo andou um ano à procura do sininho. Foi o Ricardo, certeza. A Daniela deve estar por aí. A Daniela não é mentira, não é mentira. Maltinha, um abraço para vocês, pá. Partilhem o ano. Um abraço a todos. Tchau, até a semana.